O Brasil inteiro está parando. Em meio à pandemia do novo coronavírus, é essa palavra que tem ganhado cada vez mais importância para enfrentar esse momento tão difícil: solidariedade. E olha, uma corrente de solidariedade entre empresas e ONGs foi criada para ajudar a aliviar os efeitos da crise do novo coronavírus. E tem um dado também sobre o comportamento das pessoas nos mercados. A gente vem falando sobre isso também. 67% das pessoas disseram que não estão estocando produtos, já 33% disseram que estão aumentando as compras. A gente vem conversando com especialistas sobre isso e eles dizem que não precisa estocar comida porque isso pode fazer falta para outra pessoa e a gente está num momento que a gente tem que pensar um no outro, né? Exatamente. Não adianta a gente ir para o supermercado, comprar tudo que é papel higiênico que a gente encontra, tudo que é arroz que a gente encontra, e aí as pessoas que estão precisando ali abastecer a despensa e realmente não estão tendo condições de ir ao supermercado, não vão ter nada ali para conseguir comprar. A gente tem que ir com calma. A gente está falando isso todos os dias aqui no Web, a gente precisa ficar tranquilo, sem pânico, gente. A situação é séria, a situação é grave, mas o pânico só vai piorar tudo. Eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Vou começar hoje com uma pergunta. Vocês lembram quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou pandemia? Nem eu lembrava direito. Se você acertou, parabéns. Foi no dia 11 de março, ontem praticamente, né? Mas parece que faz tanto tempo. É porque de lá para cá, como vocês devem estar acompanhando, o mundo inteiro está focado só nisso, no combate à Covid-19. E aí, em tudo quanto é produto jornalístico, tá todo mundo abordando os vários ângulos possíveis sobre esse assunto. O desenvolvimento de vacinas e os tratamentos, a falta de equipamentos de proteção, os sistemas de saúde ao redor do mundo, as medidas de isolamento social, a quarentena, enfim, a pandemia está sim movimentando as nossas vidas de tudo quanto é jeito, ou paralisando as nossas vidas. Muita gente tem a sensação por esse outro verbo, né? Que é o contrário do movimento, que é a paralisia. E é isso, no Item Mais de hoje nós vamos focar então em como a Covid-19 está afetando o comportamento nosso, dos seres humanos, de como nós, eu, você, todo mundo que a gente conhece, de como todas as pessoas estão reagindo de maneiras diferentes, muitas vezes bem diferentes, à pandemia e a todas as crises provocadas por ela. De um lado, a gente vê pessoas, né, se aproximando mesmo à distância, tem gente produzindo máscaras em casa para doar, tem grupos se organizando para comprar e doar cestas básicas, surgiram também iniciativas fantásticas para entreter quem está em isolamento. Por outro lado, nós também vemos pessoas estocando alimentos, álcool em gel, máscaras, pessoas se aglomerando e absolutamente ignorando as recomendações de isolamento e agindo de maneira individualista. É claro que a gente tem que ponderar esses dois lados, né? Porque o mundo não é preto e branco. Não é todo mundo que pode se dar o luxo de ficar em isolamento social e não é todo mundo que tem condições de olhar para quem está do seu lado e oferecer ajuda. Para conversar, então, sobre o comportamento humano, essas várias faces do ser humano nesse momento de crise, eu recebo hoje o psicanalista Christian Dunker. Oi, Christian. Oi, Mona Lisa, tudo bem? Prazer. Nossa, que oi gostoso. Eu comecei uma nota abaixo, você foi uma nota acima, eu sigo, porque eu sou a louca que persegue a alegria, mesmo em tempos de pandemia. Christian, o mundo, quando a gente lembra num passado recente, eu me refiro a debates político-eleitorais, político-partidários, o mundo estava polarizado, né? Com a pandemia, polarizou tudo. Não é mais só a política que está polarizada. É o comportamento que está polarizado, é o sentimento que está polarizado, é a atitude que está polarizada. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com o ser humano? Já que não existe isso, um lado e outro. Existem muitos lados. Vamos começar o nosso papo por isso? Essa polarização de absolutamente tudo e todos? Vamos. Eu acho que essa polarização, ela é parte do jogo. Vamos imaginar que o mundo político, o mundo
do comportamento, o mundo do trabalho, ele sempre envolveu uma certa competição, uma certa polarização, vamos chamar Palmeiras e Corinthians, né? O conflito, ele faz parte da nossa transformação, faz parte da nossa posição no mundo. O que aparentemente aconteceu de alguns anos para cá é que, de repente, nós começamos a inventar com polarizações sem juiz. Polarizações em que a gente foi excluindo essa posição terceira, né, do mediador, da imprensa, da universidade, até mesmo das formas jurídicas, que, de repente, se viram reduzidas a, também elas, uma parte da dupla que está em conflito. Uhum. É um horror a ideia de que existe um terceiro simbólico, né? Alguém que faz a mediação da lei que organiza o conflito. O conflito desorganizado é isso que a gente está vendo, né? Todos contra todos, é a lei do mais forte, é fake news, é quem grita mais alto, e se não gosta eu cancelo, se acabou eu dou um Ctrl Alt Delete e você sai da minha vida. Ou seja, todo o trabalho que a gente teve para construir essas mediações, de repente entrou numa espécie de intervalo, de ato, né, de parênteses. E acho que o coronavírus, e até pelo fato dele ser, em princípio, uma força da natureza, um vírus, e ele recoloca essa ideia de que, além das nossas oposições, das nossas diferenças, dos nossos conflitos, existe um terceiro, nesse caso, um terceiro que provém da natureza. A natureza que fala algo que não é porque é desse partido ou porque é do outro. Não sei se você concorda, Mona Lisa. Sim, aliás, a discussão tem que ser muito longe, né, de qualquer paixão. E exatamente é o meu gancho para fazer a próxima pergunta para você. Por que nós estamos vendo comportamentos tão diferentes nesses tempos de crise? Eu me refiro agora àquelas pessoas que têm coração aberto e olhar para os outros e aquelas que estão absolutamente individualistas. Por que a gente está vendo tantas facetas perigosas do ser humano? Aliás, perdoe-me a citação, não sei se você gosta, mas dia desses, diante de tudo que eu lia, me veio demais Saramago e ensaios sobre a cegueira. Parece que meio ele profetizou lá atrás o que a gente está vivendo agora. É verdade. Estamos num novo ensaio sobre a cegueira, que, de fato, coloca para a gente um momento de decisão, de reformulação, talvez até esperado depois dessa polarização toda, em termos éticos. Por quê? Porque diante de um terceiro que surge aí da natureza, a gente tem que, antes de tudo, aceitá-lo como um terceiro. Isso significa não negá-lo, não tomar isso como um castigo divino, não tomar isso como parte de uma conspiração, não tomar isso como um inimigo intencional, um inimigo assim antropomórfico, um cara de ser humano. Porque quando a gente faz isso, o que a gente está fazendo? Em vez de se transformar, incluindo no lado dos inimigos, mais um inimigo como qualquer outro, que seria o coronavírus. Então, quando a gente faz isso, eu acho que aí está a raiz do que há de pior em nós, que é a negação da realidade, nossa capacidade de não querer saber, de não querer ver a experiência tal qual ela é, e daí brota o nosso senso assim, de sobrevivência e de hiperindividualização. Já que, do outro lado, só há inimigos, então eu preciso combater, eu preciso responder assim agressivamente e pensar em mim e nos meus imediatos, aqueles que estão assim na minha família, que estão à mão. Então, o reforço do individualismo é também o reforço da lógica da culpa, é também o reforço da ideia de que estamos num mundo em que tinha que ser assim todos contra todos, que é uma imensa guerra e que enfim, os outros vão agir de uma maneira tão destrutiva quanto a gente se autoriza a agir quando estamos tomados por essa dualização, por essa polarização do mundo. A outra opção, o outro caminho, é considerar que estamos todos juntos
que palmeirenses e corintianos estão sofrendo com esse terceiro e que estão sofrendo de formas distintas, diferentes, mas que a maneira de enfrentar esse sofrimento é se ligando a esses outros, se ligando não só instrumentalmente, não só seguindo regras de saneamento e de recomendação de saúde, mas se unindo aos outros por meio de um laço empático, um laço de reconhecimento mútuo. Como você falou aí, um coração aberto. Coração aberto é o tratamento para o coração partido, como dizia o Cazuza. Né? Meu coração é o coração partido, no duplo sentido, né? De que ele foi assim magoado, mas também no sentido que ele foi dividido, em que a gente agora ama divididamente. A gente ama os bons, né? A gente odeia os maus. Me veio mais uma reflexão aqui e eu queria a sua análise de quem realmente estuda o comportamento humano, né? O comportamento, a cabeça, o sentimento, o que você quiser colocar aí. Por que a gente precisa de uma pandemia desse tamanho para a gente entender a nossa pequenez, a nossa fragilidade? A nossa vulnerabilidade, Exato. Né? Por quê? Olha, eu tenho, assim, três motivos para que isso tenha levado a um estado, né, de funcionamento em que o nosso eu aumentou muito. O volume do eu das pessoas, né, ela se engrandeceu tremendamente. O nosso senso assim, de que governamos o mundo, de que nossas opiniões são muito importantes, que cada qual é capaz assim, de mover montanhas meramente pela sua opinião, isso foi muito acalentado por esta primeira geração de usuários da linguagem digital. Porque no universo digital a gente recebe essa mensagem. Isso é muito importante. Qualquer clique é muito importante. Qualquer opinião vale a pena. Por outro lado, essa mesma linguagem, ela diminuiu o tamanho do mundo. Tudo ficou mais perto, tudo ficou mais acessível, a gente consegue ter acesso à informação, a gente consegue ter acesso a pessoas com outras línguas, que habitam outros países. Né? Esse processo, então, concorreu para que a gente assim, se achasse muito. Como você falou, a gente começou a esquecer quão pequenos, quão vulneráveis, né? Quão finitos, quão dependentes nós somos. Eu acho que o segundo fator para isso foi também a mudança na forma da gente trabalhar. Vamos pensar que nesse período aí de uma geração, talvez meia geração, o trabalho virou o regime do todos contra todos, da precarização, todos são empreendedores de si, mas não têm os clientes, da desregulamentação das proteções trabalhistas, da produção indefinida, né, em 24 horas, principalmente aqueles que trabalham com serviços, né, que foi onde os empregos mais se multiplicaram. Então, há um sofrimento que vem no universo do trabalho que acho que redunda também de uma negação da nossa fragilidade e de uma lei, né, que vai dizendo assim, se for para valer as regras da empresa, é todos contra todos, é guerra permanente, é paredão e Big Brother, né? Vamos eliminando os mais fracos. A gente foi assumindo essa moral, a gente foi comprando essa moral, de que tudo bem, deixa os mais fracos para trás, deixa aquelas que caem pelo caminho, o importante é ser líder, o importante é ser forte, né? Problema grave. E eu acho que o terceiro ponto que levou a gente a essa situação foi, assim, uma certa herança das aspirações de liberdade que a gente teve a partir aí de maio de 68, da renovação dos costumes, da geração dos anos 90, né, que foi atravessada pelo HIV/AIDS, mas que propôs uma nova plataforma para o desejo e para o amor. Né? Uma plataforma que acho que se concentra na ideia de felicidade. Então, o importante não é ter sucesso, o importante é ser feliz. E esse mandamento, ele parece simpático, mas ele é muito traiçoeiro. Ele é um mandamento que, assim, torna o nosso ego muito possante, né?
faz com que a gente lide mal com contrariedade, faz com que a gente se sinta permanentemente inadequado, insuficiente, incapaz, impotente. Porque diante de um ideal como esse, né, de uma vida em estado de felicidade, eu acho que estamos todos derrotados, por isso assim meio que de saída. Completamente. Aliás, o choque de realidade que a pandemia trouxe e traz a cada dia em que ela continua e em que ela se revela com esses números todos, que vamos deixar muito claro, né, Christian? Esses números com os quais nós estamos lidando, tanto aqui no nosso país quanto fora, há subnotificações. Isso é claro para qualquer pessoa. Nós estamos falando de números questionáveis, ponto. Isso não sou eu quem diz, é uma constatação, especialmente no nosso país. Mas por que eu quis entrar com essa questão agora com você sobre o que a pandemia escancara? Achei muito curiosa a reação de muita gente que se incomodou demais com as lives dos famosos nas suas supermansões, nas suas superestruturas. Por que as pessoas se incomodaram tanto? Será que as pessoas achavam que eles são pobrezinhos? Que os famosos não ganharam dinheiro? E aí, esses famosos, me chocou também, esses famosos depois começaram a apagar tudo, começaram a apagar posts por causa da reação. A hipocrisia não está dos dois lados? O que é isso, Christian? Ótimo exemplo, né? A gente tem uma cultura que é um efeito da lógica, vamos dizer assim, da exibição do sucesso, e talvez apareça aí nessas lives dos famosos, e que gerou um efeito que é o ressentimento. Então, a partir de um determinado momento em que a gente divide as pessoas entre as felizes e as infelizes, a partir do momento que o crivo é qual é o sofrimento legítimo e qual é o sofrimento ilegítimo, quem é que está assim roubando o meu pedaço de felicidade que me é de direito. A partir desse momento, a gente não conseguiu mais discutir propriamente democracia, redistribuição de renda, redistribuição de bens simbólicos, de cultura, né, de educação. Uhum. E a gente produziu um capital de ressentimento que opera, né, a partir do ódio como afeto fundamental e da vingança como uma espécie de máscara da justiça e que se alimenta dessa polarização sem árbitro, né? Então aí o ressentimento tudo justifica. A gente não pode dizer nas suas lives que você está contente, que você tem lá os recursos, porque isso se tornou, vamos dizer assim, uma espécie de ofensa imediata aos outros. E isso não ajuda para a gente pensar a diferença. Isso não ajuda para a gente lidar com o fato de que a regra é a diferença. A diferença não é desigualdade. Isso não vai ser transformado por uma cultura do ódio. Isso vai ser transformado por uma cultura da solidariedade. Eu estou um pouco chocada com tudo que a gente tem visto. Claro, esse é um momento de reflexões, não chocada por julgar os outros, mas chocada pela velocidade com que as notícias chegam, né? Notícias muito ruins, e o jornalismo está nessa linha de frente também, como considerado um serviço essencial pela Organização Mundial da Saúde. Nunca trabalhei tanto na minha vida, estou exausta. E olha que eu trabalho há muito tempo, há quase 28 anos nessa vida jornalística. E eu tenho uma pergunta a você e quero que você seja 1000% mais honesto do que foi até agora. Pode ser? Pode. Mesmo que doa o coração dessa Mona Lisa. É o seguinte, por que a gente tem ouvido tanta gente relatar que não aguenta mais tanta informação, que é muita notícia ruim, que não aguenta mais ver mortes, que não aguenta mais ouvir sobre os cemitérios lotados, que não aguenta mais isso, que não aguenta mais aquilo? Ninguém é obrigado a ver notícia, mas nós, jornalistas, somos obrigados a trazer as notícias. Existe ponto de equilíbrio?
como fazer isso? Qual é a resposta para essas minhas perguntas? Pode vir com o papo reto, mesmo que você venha fazer uma crítica a esta categoria. Tô preparada, manda. Olha, tem uma parte disso que você está falando, tem a ver com querer ser enganado, tem a ver com aceitar subnotificações de casos, tem a ver com engolir qualquer bobagem que seja dita, que diz respeito ao seguinte, a uma ideologia do encantamento, em que as pessoas confundem, né, o pensamento progressista com o pensamento positivo, otimista, que elas dizem assim, se eu não olhar, não existe. Se eu não vejo, não acontece. Se eu penso positivo, eu estou protegida. Isso é raciocínio medieval. Isso é raciocínio de quem acha que o papai do céu vai te proteger só porque você é mais amável do que os outros. Larga a mão desta bobagem. Isso é um tipo de negacionismo. Isso é uma maneira de dizer assim, olha, se eu negar a realidade e se eu negar ela junto com muitas outras pessoas, a realidade vai mudar só por isso. Não vai mudar, minha cara. Infelizmente, as más novas é que não vai mudar. Agora, o que acontece aqui também é que existe uma outra parte dessa conversa que tem que ver com a diferença entre medo e angústia. O medo a gente trata com informação, o medo a gente enfrenta com estratégias, o medo a gente tem que olhar de frente. Tem gente que não gosta de olhar de frente, mas daí são aqueles que estão pedindo para ser enganados, né? Porque já falou disso. Né? O medo se combate com o apoio da imprensa, a gente tem que ter assim, inteligência diante do medo. Tá? Agora, o que acontece quando a gente percebe que todos os recursos humanos eles não encontraram uma solução farmacológica, uma proteção efetiva, né? Ou quando a gente percebe que as forças, né, que a gente tem para enfrentar esse medo, elas não são potentes como a gente gostaria. Uhum. Aí isso mexe com o nosso desamparo, isso mexe com a nossa angústia, isso mexe com complexos que já estavam lá antes, isso mexe com nosso sentimento de que precisamos ser protegidos, isso mexe com os nossos sintomas, isso mexe com a nossa ansiedade. E aí a gente entra num erro que é assim, tentar tratar a ansiedade com mais informação. Daí a gente fica compulsivamente vendo os noticiários dia e noite e só fica mais ansioso, mais apavorado, mais desesperado com isso. Né? Quer dizer, é compreensível, mas é uma espécie assim, de dificuldade de separar duas coisas. Uma coisa é o medo do que vem de fora, outra coisa é a angústia do que vem de dentro. E tem que ter a tal medida, né? Então, já que eu falei da categoria, eu quero dizer outra coisa. É muito difícil para nós, até o tom a ser dado, porque muitas vezes a gente recebe um caminhão de desgraça e vai decantando esse caminhão de desgraça para as pessoas, em qualquer um dos canais. Isso é geral para todo mundo. Traduzir tudo isso de uma maneira que seja aceitável e que seja respeitosa, claro, o respeito tem que nos pautar sempre, é o maior desafio da minha carreira e eu tô passando por isso, com um autoquestionamento diário, e eu quero só falar que foi terapia de grátis para mim falar com você hoje. Pode ter uma outra em breve? Pode. De grátis. Ah, meu Deus, tá tão difícil. O que você fala para os jornalistas? Vai, dá uma palavra. Então, Mona Lisa, eu achei super legal esse ponto que você levantou. Eu tenho trabalhado bastante também com a imprensa. Uhum. Eu vejo assim que há uma certa fascinação pelos dados, pelos números, pelas imagens chocantes, né? De valas sendo abertas nos hospitais. Mas essa parte que você faz e que me parece assim crucial nessa hora, que é o que está acontecendo, porque não é só uma crise sanitária, não é só o coronavírus, nós estamos enfrentando uma crise econômica, uma crise política. Sim. Então, a interpretação dos fatos, ela se tornou mais decisiva ainda nessa hora, porque é nessa interpretação que a gente vai fazendo esse trabalho coletivo de enfrentar os problemas e de separá-los.
né? Mas o que está acontecendo é que os fatos políticos e econômicos, eles talvez são tão chocantes que o trançamento disso com a dimensão sanitária, de enfrentamento do coronavírus, se tornou um desafio cognitivo, um desafio para a linguagem mesmo, que eu acho que explica uma parte do seu cansaço. Né? É porque trabalhar virtual reduz a produtividade, a gente tem uma transformação atencional, a gente fica mais irritado, as jornadas de trabalho aumentam, mas tem uma coisa na matéria mesmo, né? A complexidade do mundo nessa situação, ela mudou de visão, mudou de categoria. Eu quero só te falar algo, quer dizer, um último algo. Muito obrigada por esse papo. Eu acho que é muito gostoso porque você não perde o tom, a sua voz tem um tom positivo. Aliás, a imagem toda, né? Mas isso é uma dádiva. É uma dádiva. Obrigado! Total, nunca perca isso, porque é muito bom. Isso vem junto com a sabedoria, o alento do tom. Eu acho que o tom também conta em muitas vezes, tá? Então, quero dizer obrigada e um beijo pra você. Valeu, Mona Lisa. Muito obrigado. Adorei a conversa. Eu também, então já vamos marcar outra. Tá bom, conta comigo sempre. Quando passar a pandemia, a gente pode falar de novo, só pra dizer como colocar a cabeça no lugar de novo? Claro, claro. Então tá bom. Abração, querida. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau. O Item Mais é produzido pela CNN Brasil. Você pode acompanhar todos os nossos podcasts pela sua plataforma de preferência e a gente tá em todas, hein? E dá para ouvir tudo isso também, claro, no nosso site. Acessa lá, cnnbrasil.com.br. A gente se vê amanhã. Não, a gente se ouve. Beijo.